Olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui nesse momento nos acompanhando hoje. Antes de tudo, quero desejar a todas e todos um feliz Dia dos Professores, um dia histórico, comemorado nacionalmente, em vários entes federados, em todos os estados e municípios do Brasil, e também, ao mesmo tempo, repudiar a postura do secretário de Educação, Rocieli, que resolveu estabelecer hoje como um dia letivo regular, não reconhecendo essa data como uma data simbólica para a educação, para o conjunto dos professores e professoras. Mas hoje nós estamos aqui em mais uma atividade nossa. O nosso objetivo hoje aqui é fazer a apresentação de uma cartilha que fala sobre a nossa proposta de ensino médio, tá? Nossa proposta de matriz curricular, e o objetivo hoje é apresentar essa cartilha, de uma forma bem didática, e nós vamos fazer isso hoje, com certeza. Esse momento foi fruto, a nossa cartilha ela foi construída a partir de um seminário que foi realizado na Enes Pinheiro, na UEPA, que a gente teve a participação do professor Fernando Cássio, da USP, que é a pessoa que mais tem estudado, junto com outros educadores, mas tem se destacado aí nacionalmente com relação a esse tema, e nós vamos aqui, nesse momento, apresentar esse material. Vai chegar nas escolas da rede estadual, prioritariamente que tem o ensino médio, tá? Que oferta o ensino médio. Nós vamos fazer com que essa cartilha, que já foi apresentada pelo nosso colega, chegue nas escolas, tá? Então, o objetivo nosso é fazer esse momento bem didático, vai ficar salvo aqui. Todos que, quando tiverem acesso à cartilha, podem acompanhar essa live que irá, com certeza, tirar suas dúvidas. E para a gente chegar nesse momento, quero chamar a professora Keline Guapa, que vai ficar à frente também da coordenação dessa atividade, junto também com o professor Derek, que vai participar desse momento muito importante para nós. Professora Keline, depois você passa para o Derek, que eu vou resolver esse probleminha aqui. Vamos lá, tudo resolvido. Boa tarde a todos os gêneros. Como professora da Rede Municipal de Ensino de Belém, bem como coordenadora pedagógica da Rede Estadual também de Belém, eu quero saudar a todas professoras e professores por este momento e dizer que ser professor e ser professor é um ato revolucionário. Como diz o nosso grande educador Paulo Freire, ser professor e professora e não lutar é uma contradição pedagógica. Consideramos que vivemos tempos sombrios em que o projeto neoliberal de educação toma forma na rede estadual do Pará, mediante ataques contra os nossos direitos, bem como assédio contra a categoria de professores e professoras. Apresentaremos nesta live uma proposta de matriz curricular para o novo ensino médio. Na verdade, uma proposta que vem minimizar os impactos trazidos por esta lei que chamamos de contra-reforma. Vale ressaltar que foi uma tarefa árdua elaborar uma proposta de matriz curricular para o novo ensino médio que contemplasse a recomposição das perdas de carga horária de algumas disciplinas e o processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas do Estado do Pará. Nossa categoria sempre se posicionou contra essa reforma do ensino médio, ou diria, contra-reforma, por entender que é parte de um projeto elitista que busca excluir a classe trabalhadora e seus filhos e filhas do ensino superior, bem como desvia a população da construção de uma leitura crítica de sociedade, formando assim mão de obra barata e desqualificada. Porém, diante dos ataques sofridos pelo governo Helder Barbalho e Rocieli Soares, o atual secretário de Educação, em 2024, pela nova lei do ensino médio, número 14.945/2024, sancionada em 31 de julho de 2024, foi necessário partir para a construção de uma proposta de luta que pudesse mobilizar a categoria para o enfrentamento contra essa gestão.
Dessa forma, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, o SINTEP, organizou no dia 13 de setembro de 2024 o seminário intitulado Novo Ensino Médio, Mudanças, Avanços e Retrocessos no CNTE, o EPA. Surgiu o grupo de trabalho que ficou responsável por elaborar uma recomendação sobre a matriz curricular e apresentá-la às comunidades escolares, como neste momento estamos fazendo, inicialmente. Para isso, neste evento, foi retirado um representante de cada disciplina. No mesmo mês, o grupo de trabalho voltou a se reunir para formular tal proposta e construir coletivamente outras sugestões de ações a serem realizadas junto aos educadores e educadoras. Nossas observações contra a matriz curricular do ensino médio foram submetidas e aprovadas por unanimidade no Conselho Estadual de Representantes de nosso sindicato. Em 27 de setembro de 2024, o SER é um importante órgão deliberativo de nossa entidade e é referência para nossas ações em todo o território paraense. Sendo assim, nossas recomendações servirá de farol para as demais modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos, o ensino médio em tempo integral e entre outros. É importante reforçar que esta é uma proposta que precisa do apoio de toda a categoria, dos estudantes, de pais e responsáveis, pois será apresentada à Secretaria de Estado de Educação do Pará, SEDUC, e ao Conselho Estadual de Educação. Por isso, nossa pressão política é de suma importância para que esses órgãos aprovem a proposta da matriz curricular defendida pelo SINTEP. E então, gente, para adentrarmos no conteúdo da cartilha, chamaria o professor Derek para apresentar a proposta. Eu estaria aqui no chat para tirando possíveis dúvidas no decorrer da apresentação do professor. Obrigada. Obrigado, Keline. Obrigado, Matheus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com os professores e professoras da rede, mais uma vez, nesse árduo, como a Keline já colocou, nesse difícil processo de condução dessas políticas públicas na educação aqui no estado do Pará. Essa cartilha, eu acho assim, importante a gente ressaltar o quanto ela é importante que ela vai chegar nas escolas, vai chegar na rede. Os professores e professoras precisam se apropriar dela para entender claramente quais são os avanços que a proposição que a gente construiu aqui por meio do GT no SINTEP, elas trazem para tentar recompor, né, direitos que nós perdemos historicamente aí nesse processo de implementação dessas matrizes por meio da gestão do atual secretário de Educação. Então, para falar um pouco dessa cartilha, e aí vocês estão vendo aí a imagem da capa da cartilha, né? A gente precisa lembrar o seguinte, que esse processo de transformação, né, pelo qual vem passando, dessas contra-reformas que o ensino médio vem passando, se dá lá, culmina, né, em 2017 com a aprovação da 13.415, e essa lei 13.415 que vai fazer o quê? Ela vai orientar todos os currículos das redes estaduais no sentido da construção da proposta do novo ensino médio. E aí, quando se tem uma mudança no governo, a gente tem, então, uma reformulação dessa lei. Como já foi colocado aqui, a nossa luta sempre foi pela revogação da lei. Mas como essa revogação não veio, e com ela veio essa nova reformulação da lei, que é a Lei 14.945, agora de 2024, aprovada em julho de 2024, com essa lei, algumas coisas vão precisar ser modificadas nessa matriz curricular do novo ensino médio que a SEDUC implementou este ano. Lembrando que a Secretaria, ela aprovou, junto ao Conselho Estadual de Educação, duas resoluções no final do ano passado. A primeira resolução que ela aprovou foi a resolução de número 753, de 21 de dezembro. Essa resolução mudou a matriz de diversas modalidades e formas de oferta da educação, dentre a educação integral, e ela já havia modificado outra resolução
que é a Resolução 504, que mudou a matriz especificamente do ensino médio integral, do ensino regular integral. E é essa matriz do ensino regular integral que a gente vai tomar como referência, então, na cartilha, para a partir dela, então, discutir as outras etapas e modalidades de educação. Então, vamos direto para o slide 7, né, que apresenta a matriz da secretaria. Provavelmente vocês ainda não vão conseguir estar enxergando claramente essa matriz aí, porque ela está bem pequenininha, mas isso não é problema, é só para que a gente possa identificar, porque é ela que está vigorando hoje em dia na secretaria, certo? Então, essa matriz, ela vai ser composta, e aí a gente pode passar para o próximo slide, que o próximo slide apresenta um resumo dessa cartilha. Então, essa proposição da SEDUC, ela está dividida nos 3 anos do ensino médio, são 1.000 horas integrais. Eu queria só... ok. Agora que eu estou aqui acompanhando também pelo Instagram, e tem um pequeno delay no Instagram entre a apresentação, né? Mas tudo bem. Então, mas vamos lá. Essa proposição da secretaria, ela tem 1.000 horas anuais distribuídas em 25 tempos de aula. Cada tempo de aula é 45 minutos, ok? Então, o que a secretaria fez? Ela pegou o módulo aula de 45 minutos e estabeleceu, distribuindo em 25 tempos de aula. São 25 para a formação geral básica e 5 para a formação da parte flexível do currículo, que eles vão chamar de aprofundamentos. Então, essas 1.000 horas anuais, que a gente precisa estar muito atento a isso, é que 25 são destinados à formação geral básica. E para a gente colocar 25 tempos na formação geral básica, a partir da estrutura que a secretaria apresenta para o novo ensino médio, a gente, então, necessariamente vai precisar de campos de saberes, ou seja, de disciplinas que não vão constar com 2 tempos de aula. Elas vão precisar ter só um tempo de aula. Então, ela causa um desequilíbrio nessa estrutura da matriz, certo? Um desequilíbrio porque ela atribui muito mais significado a umas disciplinas do currículo do que outras. E a gente sabe do como é importante cada disciplina dessa do currículo, certo? Bom, são, como eu falei, 25 tempos, são 5 tempos para língua portuguesa e matemática, mais um tempo para educação física, artes, inglês, sociologia e filosofia, e 2 tempos para as demais disciplinas, né? História, geografia, química, física e biologia. E a parte flexível? Como é que fica a parte flexível com essa mudança que a Secretaria fez no currículo? Lembrando que antes o que vigorava era a matriz lá da Lei 13.415. Essa matriz já vem se aproximando dessa nova mudança dessa matriz que aconteceu agora, dessa legislação que aconteceu agora em julho desse ano, que é a Lei 14.945. Por isso, essa lei ela vai estabelecer um aumento dessa carga horária da parte da formação geral básica e uma diminuição da parte flexível, né? Isso aí eu acho que dentre todo o processo de discussão, acredito que também foi um avanço aí que em nível federal se conseguiu para que se aumente a carga horária da formação geral básica. Só que na matriz da secretaria, como eu falei, ainda consta essa desigualdade muito gritante aí com alguns campos de saberes, o que de fato sobrecarrega e muito esses professores que vão precisar ter um número excessivo de turmas para poder conseguir compor a sua carga horária no final da sua lotação. Bom, então a parte flexível, ela ficou dividida então pelo que eles chamam agora de PAIE. Antes, nós tínhamos as itinerâncias, né? Então, hoje, é esse tal desse PAIE. O que é esse PAIE? São os percursos de aprofundamento e integração de estudos. A gente pode associar tranquilamente às itinerâncias, sem problema nenhum, certo? Do que a gente tinha no currículo antigo. Pronto. A partir desse PAIE, esse PAIE vai se constituir de 4 unidades curriculares, que a gente está chamando aqui de aprofundamentos de área, que é o que está lá na matriz, a educação ambiental, sustentabilidade e clima, que é a 2ª unidade curricular, as eletivas, né, que só tem uma nesse caso, e o projeto de vida. São essas 4 unidades curriculares que vão compor, então, esses PAIEs, certo? Sendo que esse aprofundamento de área
pela matriz, ele está sendo ofertado um para cada área do conhecimento, conforme prega a legislação. Então, de certa maneira, a Secretaria vai ofertar as 4 áreas do conhecimento por meio desse aprofundamento de áreas que aparece aqui no currículo com 2 tempos de aula. Já expliquei que o módulo é de 40 minutos, o que vai dar um total de 30 aulas semanais, 25 da formação geral básica e 5 da parte flexível. Quando eu faço a conta, né, assim, o espanhol a Secretaria deixa no rodapé da matriz como sendo uma possibilidade de ser ofertada pela rede num contraturno, como uma possibilidade a mais para o estudante a partir das condições efetivas da escola ou das orientações que a rede está passando para as escolas. Mas, na prática, a gente está vendo que isso não tem se materializado nem desta maneira. Bom, a carga horária total da matriz é de 1.200 horas. Lembrando que a obrigatoriedade é de 3.000 horas ao longo do ensino médio. Então, se a gente tem aqui 1.200 em cada ano, a gente vai ter 3.600, acima do que pede a legislação. Só que essas 1.200 aqui, presentes na matriz, são 1.200 hora-aulas. Quando eu converto isso para hora-relógio, eu vou ter 900 horas-relógio. Por isso, então, que a gente ouviu muito a Secretaria falando sobre essa questão das atividades complementares lá, que precisam fazer um total de 100 horas, que é aquela atividade que você passa para o aluno ali, para levar para casa, enfim, atividade de pesquisa e demais atividades do gênero. Essas 100 horas representam 30 minutos diários necessários para essa atividade pedagógica complementar aí, certo? Então, vejam, essa é a estrutura que a SEDUC apresentou para a gente em 2024 e que provavelmente ela vai precisar passar por alguma modificação para atender o que diz a legislação. A gente vai falar um pouquinho dessa legislação mais na frente, porque é em cima dela que a gente teve obrigatoriamente que construir essa proposição aqui do Sintep, certo? Pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Então, aqui são algumas limitações legais, como eu já expliquei para vocês. Quais são essas limitações? Primeiro, qualquer matriz que a gente possa propor aqui, ela precisa estar em consonância com a Lei 14.945, agora de 31 de julho, tá? Que alterou a LDB e estabeleceu lá, dentro do currículo, o mínimo de 2.400 horas para a formação geral básica e o mínimo também de 800 horas para a parte flexível do currículo, tá? A gente pode, então, passar também para algumas resoluções que foram aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação e também precisa levar em consideração o documento curricular do Estado do Pará, que foi aprovado lá em 2022, né, 2021-2022, mas que precisa passar também por algumas reformulações. Lembrando que esse documento curricular é ele quem deveria, pelo menos na prática, orientar qualquer política pública no sentido do currículo da educação básica no Estado do Pará, independente do governo. Por isso que é um documento de Estado e não um documento de governo. Mas o que a gente percebeu é que, na atual gestão, esse documento foi completamente esquecido, certo? E se passou muita coisa por cima dele sem antes propor um debate para fazer qualquer tipo de alteração nele, já que é uma política de Estado e não uma política de governo. Então tá, então o que a gente está propondo de diferente dessa matriz que está aí hoje vigorando dentro da Secretaria? A gente está propondo, dentre algumas coisas, a alteração do módulo aula. A gente está estabelecendo o módulo aula de 40 minutos. Com o módulo aula de 40 minutos, nós conseguimos, então, ter 7 tempos de aula, mantendo a mesma estrutura de horário determinado pela Secretaria. Então, hoje, um turno da Secretaria, que começa lá às 7h15 e vai até meio-dia e 10, mais ou menos, meio-dia e 15, incluído aí o horário do intervalo. No módulo aula de 40 minutos, a gente também vai conseguir garantir a mesma estrutura, mesmo tempo do turno, que está sendo atualmente trabalhado com 6 módulos de 45 minutos. Quando eu trabalho com módulo de 40 minutos, eu tenho, então, 35 módulos aula ao longo da semana. Isso me permite garantir aquele equilíbrio que a gente falou que a atual matriz não apresenta, né?
Que equilíbrio é esse? É garantir o mínimo de 2 tempos de aula na formação geral básica para todos os componentes curriculares, ou campo de saberes, como dizia lá o nosso documento curricular, ou ainda, como a gente pode também dizer, as nossas disciplinas, ok? Então, ao trabalhar com 35 módulos de 40 minutos, a gente garante 2 tempos de aula na formação geral básica para todos esses componentes curriculares, o que já causaria um equilíbrio na matriz, ok? É claro que língua portuguesa e matemática, até por força da LDB, precisam ter uma carga horária maior e terão nessa matriz, né? Já que na matriz da Lei 13.415, que foi aquela que vigorou em 2022 e 2023, nós tínhamos lá 3 tempos para língua portuguesa e matemática. Na matriz agora de 2024, que o secretário aprovou, a gente passa então para 5 tempos de aula. E na atual proposição, a gente então teria uma média de 4 tempos de aula, certo? Então, a gente vai ver isso na prática lá, como é que ficaria essa proposição, tá? Mas a ideia é garantir os 35 módulos aula de 40 minutos para poder se garantir esses mínimos de 2 tempos de aula na formação geral básica. Outra coisa que a gente também está propondo dentro do currículo é a exclusão da unidade curricular chamada de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima, ou Clima e Sustentabilidade, tá? Por que a gente está tentando excluir isso aí? A gente vai mostrar uma legislação que foi aprovada aqui no Estado, mas que fere uma legislação nacional, ok? Então, por conta disso, antes que se mude qualquer legislação nacional, nós não poderíamos ter aprovado uma legislação aqui. Foi mais ou menos o caso do que aconteceu, por exemplo, com o espanhol, quando a ALEP aprovou lá a inclusão do espanhol no currículo da educação básica, né? Também houve um conflito de legislações, mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. A gente retoma essa questão que eu acabei de falar do espanhol por meio da inclusão da educação bilíngue, lá na parte flexível do currículo, justamente em substituição da unidade curricular de educação ambiental, que hoje se encontra implementado no currículo da rede. Outra coisa importante, ao invés de a gente ofertar as 4 áreas do conhecimento isoladamente, ou seja, uma área para cada aprofundamento, a gente fazer o bloco dessas áreas. A gente ofertaria 2 aprofundamentos de área, certo? Sendo que cada bloco contemplaria 2 áreas do conhecimento. Então, a gente teria um bloco de humanas e linguagem e um bloco de natureza e matemática. Desse modo, ofertando em bloco, a gente atende o que pede a legislação, a gente vai falar um pouco sobre isso já lá na frente, tá? A gente também garante que esse aluno possa, ao longo dos 3 anos, ter um aprofundamento mais significativo, interdisciplinar, inclusive, que é o que... interdisciplinar e transdisciplinar, né? Porque a gente também teria aí a possibilidade de ter esse aprofundamento em 2 áreas do conhecimento concomitantemente. A gente sabe que o aluno que vem do ensino fundamental para o ensino médio, ele não tem com clareza a definição de que área ele gostaria de aprofundar. Então, fica muito difícil para o aluno já ter que tomar essa decisão ou que a secretaria tome essa decisão de cara para ele seja, então, orientado a cursar uma daquelas 4 áreas que, de repente, ainda nem tem afinidade por isso. Não é à toa que lá em 2022, o currículo previa que se ofertasse as 4 áreas do conhecimento, no primeiro ano, e a partir do segundo ano, sim, a partir de escutas do aluno, dele ter vivenciado essas 4 áreas do conhecimento, é que ele faria, então, a escolha. Então, essa foi a ideia que a gente tinha lá em 2022, né, mas que não se materializou com a chegada da nova gestão na Secretaria da Educação, e hoje a matriz já apresenta a obrigatoriedade de aprofundamento específico em uma área do conhecimento. Pode passar o slide aí, por favor. Bom, aqui, então, a gente vai ter acesso à matriz curricular que a gente está propondo para o ensino médio. Talvez fique... Essa matriz, ela vem aqui dentro da cartilha que vocês vão ter acesso, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, ela vem lá na página 12, tá? E aí, lá você vai ter mais facilidade de visualizar. Eu vou te orientar mais ou menos de como é que ela está colocada dentro daquelas considerações que nós fizemos lá como proposta. Primeiro, a parte da formação geral básica,
né, composta por 28 tempos, que você pode ver aqui, ó, carga horária semanal, esse aqui é o exemplo do primeiro ano, 28 tempos, mas vai ser o mesmo para o segundo e terceiro. Esses 28 tempos, distribuídos aí para todos os campos de saberes, todos com 2 tempos, então você pode ver artes, educação física, língua inglesa, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia, todos com 2 tempos. Língua portuguesa e matemática com 4 tempos. Essa seria a composição da formação geral básica a partir dessa matriz com módulo aula de 40 minutos. E na parte flexível do currículo, como é que fica então a parte flexível do currículo? A parte flexível do currículo, ela fica com o aprofundamento, né, que eles chamam de PAIE, que é o percurso de aprofundamento e integração de estudos, certo? Blocado, certo? Então eu teria o aprofundamento 1, que seria linguagens e humanas, ok? E aí eu tenho, quais unidades curriculares que eu teria aqui? Eu teria a unidade de aprofundamento diária, com 2 tempos para a área da linguagem, mais 2 tempos de aprofundamento diária para a área das ciências humanas. Então aqui, ó, eu tenho 4 tempos de aula para aprofundar 2 tempos em cada uma das áreas do conhecimento desse bloco aí, entre linguagens e humanas, ok? Eu teria aqui 1 tempo para a educação bilíngue, revogada aí a educação ambiental, e a gente depois vai falar um pouco sobre a questão dos aspectos legais que a gente vai tentar empregar para garantir essa exclusão aí da educação ambiental e a inclusão da educação bilíngue aqui. E aí, lembrando, nas escolas que a gente tem o espanhol assumiria, então, essa carga horária aqui e, consequentemente, nas escolas que eu não tenho, a gente poderia manter um tempo a mais para a língua inglesa desenvolver também sua atividade aqui, tá? Projeto de vida com 1 tempo e eletiva com 1 tempo de aula, o que faria 7 tempos de aula. O total, 28 mais 7, 35 tempos de aula ao longo da semana. No total, eu teria 1.400 horas. Veja, a secretaria, na proposta dela, tem 1.200 horas. Então, nós temos, inclusive, aqui uma carga horária acima do que está previsto lá pela própria secretaria. Pode passar o slide aí, por favor. Pronto, aqui está o resumo que vem logo em seguida, após a matriz, né, que vai esclarecendo para a gente um pouco. 35 módulos de 40 minutos, 28 para a formação geral básica e 7 para o percurso de aprofundamento. Esse percurso de aprofundamento, dividido, como eu falei, em 4 tempos para o bloco de aprofundamento, que é composto pelo aprofundamento da área de linguagens e da área de humanas, e o outro aprofundamento, então, seria o outro bloco, né, que a escola poderia também estar ofertando, seria o de natureza e de matemática. Isso garantiria o mínimo de 2 tempos de aula na formação geral básica para todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Exclusão da unidade curricular de educação ambiental, inclusão da educação bilíngue. Essa carga horária de 1.400 horas totais anuais, ela perfaz 933 horas relógio, ok? E o que significaria que eu teria apenas 67 horas de atividade complementar, ou 20 minutos diários. Se você for lembrar da matriz da secretaria, você tem 100 minutos de aprofundamentos, de atividades complementares e 30 minutos diários dessa atividade, ok? Então, nesse caso aqui, a nossa matriz, inclusive, apresentaria uma carga horária maior, que diminuiria essa parte aí de atividades complementares. Pode passar, por favor. Mas aí, como é que a gente vai, então, lutar dentro do aspecto legal, porque a gente tem argumentos aqui pedagógicos do porquê se abraçar essa estrutura na tentativa de recompor não só as perdas da categoria, mas também de melhorar ou de trazer elementos pedagógicos significativos para que a gente avance também pedagogicamente na organização do conhecimento dessa proposição que o Sintep está trazendo para nós. A gente vai falar um pouco desses aspectos pedagógicos mais na frente. Nesse momento, a gente vai apenas se ligar um pouco na questão das bases legais, porque a gente sabe que é importante a gente estar fundamentado legalmente sobre esses aspectos, porque são eles, muitas vezes, que a gente esbarra para não avançar naquilo que a gente gostaria de implementar. Então,
Vamos começar aqui pela Lei Estadual 9.981 de 2023. Essa lei estadual é a lei da política que define ou que criou a política estadual de educação ambiental. Essa legislação aqui, ela fere a lei federal de 1999, que é a 9.795. Por quê? Porque a lei, está aqui na segunda coluna, aqui, se você ver a segunda coluna, você vai ver o que diz a lei federal que cria a política ambiental. Lá embaixo, no parágrafo, ela vai dizer o seguinte: a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Então, ela é muito clara com isso. Ela diz que a educação ambiental será desenvolvida como prática educativa integrada. Por isso que o documento curricular trazia já um dos princípios... Um dos princípios fundamentais do nosso documento curricular, que era o princípio da educação para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Justamente para que ela transversalizasse por todas as disciplinas do currículo. Ok? Então, veja bem, essa lei, a Lei 9.795, que está aqui na segunda coluna, que é a lei federal, ela estava muito preocupada com isso. E aí, então, ela põe lá que a educação ambiental será desenvolvida com uma prática educativa, integrada, contínua e permanente em todas as modalidades de ensino formal. E no parágrafo 1º, ela deixa bem claro: a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina do currículo. Mas o que aconteceu no estado do Pará? Aconteceu que a Lei Estadual 9.981 de 2023, que estabeleceu a política de educação ambiental, criou lá no artigo 3º, ou previu lá no artigo 3º, que a educação ambiental será implementada em todos os anos e séries da educação básica, mediante inclusão do componente curricular de educação ambiental na matriz curricular, que será obrigatória em toda a grade da rede estadual de ensino. Então, veja, esta lei, ela nem deveria ter sido passada pela Câmara de Constituição e Justiça lá da LEPA, da CCJ da LEPA. Por quê? Porque ela ia identificar que essa lei está em conflito, certo? Se a gente for avançar nessa legislação ao longo dos anos, até houveram alguns PLs que tramitaram na Câmara e no Senado, tratando dessa revisão dessa legislação e inclusão de disciplina. Só que todos esses PLs caducaram e não foram aprovados, justamente por esse entendimento de que é uma prática educativa integrada. Então, é com base nessa legislação que a gente, então, vai à luta aí, né, junto com a categoria, para a exclusão dessa unidade curricular. Ainda mais, veja bem por quê. Porque essa disciplina hoje se materializa dentro dos currículos por meio da lotação de um docente apenas lá dentro da disciplina. Então, veja, um professor teria que dar conta dessa discussão de educação ambiental. E, por se tratar de um tema extremamente interdisciplinar, de um tema transdisciplinar, que precisa transversalizar em todas as disciplinas, não caberia que um só docente desenvolvesse essa disciplina. Por isso ela não se encaixa aqui. Inclusive, a própria legislação estadual, no parágrafo lá, ela prevê que os municípios podem ou não aderir ou incluir nos seus currículos isso. E o que a gente viu é que nem Belém, nem Ananindeua incluíram, que são, vamos dizer, os grandes municípios, né, do estado do Pará, mas assim como outros municípios em outras regiões do estado, também não incluíram ela enquanto disciplina nos seus currículos da rede municipal. Então, veja, a rede hoje, ela tem escolas, por exemplo, eu trabalho na escola de ensino fundamental menor. Então, quer dizer, o nosso currículo vai ficar diferente do currículo, por exemplo, da rede municipal, o que não é, em síntese, um problema. Mas é preciso que se leve em consideração esses equívocos que foram colocados aí e que fizeram com que os professores tivessem que se desdobrar para conseguir dar conta dessa temática e, ainda assim, com pouco tempo que tem para desenvolver essa unidade curricular, fica mais difícil ainda. Ok? Pronto. A gente vai, então, aqui, e a gente falou um pouco agora aqui sobre as legislações que envolvem a educação ambiental e o porquê da gente propor a exclusão dela do currículo.
Em contrapartida, a gente propõe a inclusão da unidade curricular de educação bilíngue, né, para fortalecer essa perspectiva dos nossos estudantes da rede terem acesso com qualidade, né, a uma educação bilíngue. E aí a gente também não pode perder de vista que nós estamos na América Latina. Então, é um absurdo que a gente tenha professores de espanhol na rede e não tenhamos dentro do nosso currículo um espaço garantido para que esses professores possam, de certa maneira, desenvolver essa outra língua para os estudantes, inclusive para que possa permitir a esses estudantes as condições de lá na frente, no Enem, optarem, então, pela língua espanhola para fazer a sua prova. Né? Já visto que, inclusive, a maioria, eu acredito, a gente deve ter um grande percentual aí de alunos que fazem, que escolhem o espanhol como língua de escolha para a prova do Enem. E aí, então, a gente vai buscar o quê? No Estado, foi aprovada em 2021 uma emenda constitucional, a emenda 83. Essa emenda, ela trouxe para dentro do currículo a obrigatoriedade da língua espanhola, certo? Só que, como eu já expliquei anteriormente, essa emenda constitucional, ela foi revogada, tá, por uma ação direta de constitucionalidade, movida, inclusive, pelos sindicatos das escolas particulares, tá? Sindicato das escolas particulares. Não foi o sindicato dos professores, não, tá? Sindicato das escolas particulares. Então, esse sindicato entrou com uma ADIM que foi aceita pela Justiça e, consequentemente, esse artigo 287-A, em que institui o ensino de língua espanhola, será incluído nos currículos escolares a partir dos itinerários formativos, constituindo-se em disciplina obrigatória no âmbito do Estado do Pará. É o que estava dizendo aí nesse artigo 277-A. Ele foi, como eu falei para vocês, foi suprimido. Muito embora quando você acesse o site da própria LEPA, acho que foi uma falta de atualização, você ainda vai identificar lá, quando você baixa a Constituição do Estado, você ainda identifica o artigo 277-A presente lá e não ainda ele ainda não excluído da Constituição do Estado, ok? Mas veja, se a LEPA aprovou, se pressupõe ainda, se o governo manifestou favorável a essa modificação do artigo lá, embora ele tenha sido revogado por uma ADIM, porque ele foi incluído de maneira equivocada, a forma como ele foi incluído, né? Mas isso é uma sinalização para todos da intenção do Estado em ofertar o espanhol, porque senão o próprio Estado teria movido lá as suas pecinhas para evitar essa aprovação lá em 2021, e não o fez. Então, veja, isso foi feito por força de lei. Então, significa que o Estado também reconhece a importância do espanhol. Então, se ele reconhece, ele precisa criar um espaço no currículo para garantir isso aí. E aí a gente, então, traz a proposição da educação bilíngue para dentro do currículo, para que a gente possa materializar, de fato, a oferta do espanhol na rede. Ok? Pode passar, então, para a gente ver a outra parte das bases legais. Pronto. O que sustenta agora o módulo aula de 40 minutos? Né? Com base em que a gente está sustentando esse módulo de 40 minutos? Essa é a primeira coluna aqui que você vai identificar, certo? Então, tomando como referência essa coluna do meio aqui, que é o número 5, que diz assim, a lei número 14.945, que é essa lei que alterou a LDB agora, que é a que vigora no novo ensino médio, certo? Então, ela diz o seguinte, que a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental, e isso é importante a gente tomar como referência, porque no Estado o ensino fundamental teve a sua carga horária majorada, aumentada, e isso causou um impacto de sobremaneira na vida dos professores, em especial dos pedagogos, tá? E a gente vai falar sobre isso também aqui, a gente vai ter um momento no final da live para falar um pouco sobre essa questão, porque a proposição que a gente faz conduz o ensino fundamental a uma estrutura que, para nós, parece ser satisfatória, porque atende a necessidade dos pedagogos e também dos estudantes. Mas a gente vai falar isso depois, tá? Bom, aqui no artigo 24, a carga horária será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, ok? Lembrando que a proposição da Secretaria tem 1.200, que são horas-aula, mas, para efeito do MEC, ele compreende isso como hora-relógio, então isso não tem tanto conflito assim, tá?
O que importa é o que diz a matriz. E o nosso está propondo 1.400 horas anuais. Então, veja, a gente já está garantido dentro da legislação, mesmo com módulo aula de 40 minutos, ok? E ele vem botando aqui, ó, distribuídas por no mínimo 200 dias efetivos de trabalho, excluindo o tempo reservado aos exames finais, ok. Quando a gente bota para a primeira coluna aí, que fala sobre os 7 módulos aula de 40 minutos, a gente vai justamente se pregar a esta legislação que prevê somente a carga horária. Então, esse módulo aula não tem, ele pode ser implementado sem prejuízo aos alunos, garante o cumprimento da carga horária prevista pela Lei 14.945 de 2024, ok? E, inclusive, com uma carga horária maior do que o da Secretaria tem hoje. E dentro do mesmo quadro, dentro do mesmo período de turno que a Secretaria apresentou para os seus 6 tempos de módulo aula de 45, ok? Garante também a equidade de todos os componentes curriculares em consonância com o que diz a LDB, porque essa discrepância não está prevista na LDB, certo? É óbvio que a LDB não garante, ela não trabalha com o mínimo de tempos para cada disciplina, né? Mas ela prevê, ela garante a importância de cada uma delas dentro do currículo, de maneira igual, dando uma ênfase à língua portuguesa e matemática, porque são as de proficiência. E a ampliação de 7 tempos da parte flexível nos permite também a equidade dos componentes curriculares lá da parte da formação para o mundo do trabalho, que é a parte do percurso de aprofundamento. Porque, veja, se você pegar a estrutura da matriz da Secretaria, você vai ter 2 tempos de aula para trabalhar com uma área do conhecimento e ainda por cima, com um docente apenas lotado nessa disciplina. Dessa unidade curricular, perdão. Então, veja, como um docente vai conseguir aprofundar o conhecimento de uma área toda, exceto matemática, porque matemática, por si só, já é uma área, então lá não tem crise. Tanto não tem crise que na live que eles apresentaram lá em janeiro, eles tomaram como referência justamente a área da matemática, porque só era um docente. Então, ficou muito tranquilo de apresentar a live, já que esses 2 tempos eram destinados somente a um professor que era de matemática. Mas quando você vê isso na escola hoje, funcionando, em que o aprofundamento é dado a um professor, e esse professor, por exemplo, de geografia, tem que aprofundar todos os conhecimentos da área para o aluno, como ele vai dar conta disso? De conhecimentos específicos que são da sociologia, da filosofia, da história, né? Então você veja isso na linguagem ainda, né? Como é que eu vou trabalhar isso envolvendo educação física, artes, língua portuguesa e língua inglesa, se eu vou atribuir somente a um docente a competência de aprofundar a área para o aluno? Será que a Secretaria quer que eu aprofunde uma disciplina por ano? Eu vou trabalhar, por exemplo, inglês não, vou pegar aqui educação física do primeiro ano, aí eu dou para o professor do segundo ano, eu dou artes, e para o terceiro ano eu dou inglês, sei lá. Entendeu? Isso não tá muito claro. Qual é o critério para eu lotar esse professor lá hoje? Entendeu? Então, isso é um aspecto muito complicado do ponto de vista pedagógico e também, obviamente, do ponto de vista da lotação desses docentes hoje dentro daquela estrutura da Secretaria. Então, é por isso que a gente traz como proposição a ampliação para 7 tempos, bloca a área, certo? Em blocos de língua. Bloco 1 com linguagens e humanas, bloco 2 com natureza e matemática, atribuindo 2 tempos para cada área desenvolver seu aprofundamento. E sem abrir mão, a gente vai falar mais lá na frente sobre isso, sem abrir mão da docência compartilhada, que vigorou até 2023. Você lembra muito bem. Ou seja, no que em 2022 e 2023 funcionava como projetos integrados de ensino, que era o PI, né? Todos os professores de uma determinada área, eles eram lotados automaticamente nessa unidade curricular, para garantir aí a interdisciplinariedade e o aprofundamento daquele projeto naquela área, ok? Então, como hoje eles deixaram de lado a nomenclatura dos projetos integrados, estão trabalhando com aprofundamentos de área, que é o nome da unidade curricular, então a gente precisa que se garanta nesse aprofundamento de área, mais do que nunca, a docência compartilhada, para que o estudante tenha acesso
aos diferentes conhecimentos que englobam uma área. E como eles são aplicados de maneira em bloco, junto com outra área, a interdisciplinariedade é plenamente possível de ser realizadas aí por parte da escola com relação a esses blocos. Ok? Bom, 7 módulos, ok. Outra coisa, a própria Lei 14.945, ela abre espaços para a criação da educação bilíngue. Então, isso é mais uma coisa que reforça lá a unidade curricular que a gente está querendo criar, que seria, no artigo 35, os currículos do ensino médio poderão ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Então, se o sistema de ensino vai definir, ele pode muito bem definir a educação bilíngue dentro do currículo e lá garantir, sem a necessidade do retorno, porque a gente sabe que em muitos municípios é muito complexo de você garantir o retorno do aluno, certo? E o que dificultaria ele ter acesso a esse outro idioma aí, ok? Pode passar, por favor? Bom, aqui é só reforçando a questão dos blocos, né? Logo em seguida eu vou finalizar essa parte dispositiva para que a gente possa também tirar algumas dúvidas que estão presentes no chat, certo? Então, veja bem, aqui nesse slide você pode ver claramente aqui, ó, a proposição que ela se materializa por meio da Lei 14.945, no artigo 36, parágrafo 2º, onde ele vai dizer o seguinte: os sistemas de ensino deverão garantir que todas as escolas de ensino médio, veja, todas as escolas de ensino médio ofertem o aprofundamento integral de todas as áreas do conhecimento, prevista nos incisos 1, 2, 3 e 4. Esses incisos, eles são os que referendam, né? O inciso 1 é a área da linguagem, o inciso 2 da humanas, o 3 da natureza, o 4 da matemática. Bom, não sei se está nessa mesma ordem, mas ele fala sobre essas 4 áreas e quais são as unidades que compõem essas áreas, certo? Então, veja, como eu vou garantir aí este aprofundamento integral se eu só atribuo a um professor a função de aprofundar a área toda, né? É extremamente complicado. Então, veja, aqui ele diz o aprofundamento integral de todas as... Então, todas as escolas devem garantir o aprofundamento integral de todas as áreas do conhecimento. Organizadas em... isso aqui, ó, inclusive, dentro da cartilha, você vai poder identificar que, por conta da diagramação, aqui é organizadas em, tá? Logo depois deste artigo, não é organizadas sem, é organizadas em, no mínimo, veja bem, no mínimo, 2 itinerários formativos, que são os 2 PAIE, né? É o PAIE 1 e o PAIE 2. Então, veja, se você bloca, né? Se você pode blocar esses 2, ó, excetuando-se as que oferecem formação técnica e profissional. Ok, mas nós não vamos entrar no mérito do técnico e profissional. Então, a escola deve garantir obrigatoriamente e ofertar 2 blocos de modo a garantir o aprofundamento nas 4 áreas do conhecimento. Então, veja, a escola pode ofertar para uma turma o PAIE 1, da área de linguagens e humanas, e para outra turma o PAIE 2, que é a área da matemática e a área da natureza. Dessa forma, somente com 2 aprofundamentos, a escola consegue ofertar com 2 turmas as 4 áreas, porque elas estão blocadas em 2 blocos com 2 áreas cada uma, certo? O que dificultaria na proposição que a secretaria faz, porque eu tenho uma área para cada aprofundamento. Então, nesse caso aqui, como elas estão isoladas, eu precisaria aprofundar as 4 áreas. E como é que eu faria isso se eu tenho, por exemplo, uma escola somente com 2 ou 3 turmas? Né? Alguma das áreas não seria ofertada e, consequentemente, o aluno não poderia cursar aquela área que ele gosta, já que ela não é ofertada pela escola. Ele teria que mudar de escola. E em municípios que só tem uma escola, seria mais complexo ainda. Então, quando eu estabeleço o bloco, eu garanto, então, que a escola, por menor que seja, apresentando 2 turmas, ela já garante a oferta dos 2 blocos e, consequentemente, a migração do aluno de um bloco para o outro poderia ser feita apenas no horário de mudança de turnos, já que se elas não forem ofertadas no mesmo turno, por exemplo.
ok? Pode passar. Bom, eu acho que a gente para aqui, certo? Keline, a gente pode parar aqui nessa parte onde eu apresentei os blocos e abrir aí para as perguntas. Para as perguntas, pode ser, Keline? Ou tu quer que eu continue? Olha, a gente tem uma pergunta aqui, mas a gente pode deixar para o final, se você desejar. Então, eu posso fazer essa pergunta e tu dá a sequência. O que tu achas? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ok, você pode fazer o seguinte, então, tu formula essa pergunta para mim, e aí eu já vou respondendo ela e já avanço numa tradução aqui, tá bom? Certo. Então, a Dinha faz a seguinte pergunta. Existe algum documento ou legislação que garanta que a língua portuguesa e matemática devem ter carga horária maior? Ok. Dinha, né? Dinha. Isso. Então, Dinha, deixa eu te falar. A própria legislação, a LDB, ela já garante que língua portuguesa e matemática, por serem da proficiência, elas têm uma carga horária maior. Ela não estabelece o quantitativo dessa carga horária. Só diz que ela precisa ser um pouco maior do que as outras, mais elevada do que as outras, né? Deve estar em maior número presente no currículo. E aí, é por isso que a gente está estabelecendo 4 para a língua portuguesa e 4 para a matemática, lá na parte da formação geral básica e as outras 2. Se você analisar a proposta que a SEDUC apresenta hoje, tem 5 aulas para matemática e 5 para a língua portuguesa. Sendo que educação física, artes, sociologia, filosofia e inglês só tem 1 aula. Então, é uma discrepância muito grande. Então, para trazer essa equidade, que a gente está propondo que fiquem 4 tempos para a língua portuguesa e matemática e 2 tempos para as demais disciplinas do currículo, né? Lembrando que língua portuguesa e matemática ainda terão, na parte flexível do currículo, inclusão dentro de unidades curriculares, como o aprofundamento de área ou uma eletiva, né? Então, isso também vai se materializar por lá. É possível se materializar também por lá, para que isso também reforce ainda essa disciplina no currículo, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, você pode passar, então, para a próxima? Veja. Derek, ainda não tem uma próxima pergunta, então você pode continuar. Aí, se surgirem novas perguntas, a gente vai deixar para o final, certo? Tá ótimo, Keline, tá ótimo. Então, veja, se você pegar hoje a matriz que a Secretaria apresenta, inclusive desde lá de 2022, uma coisa nunca ficou clara para a rede. O que eu devo aprofundar, né, em cada um dos anos do ensino médio? O que eu devo aprofundar? Tem os projetos, tem o caderno com os projetos, inclusive o caderno com os projetos, a rede já recuperou esse caderno e apresentou como orientação para os professores, né, da rede, dos antigos projetos integrados, né? Então, a ideia era, de 2022 a 2023, pegar esses projetos e materializar esses projetos com conhecimentos que ele já trazia lá dentro de cada um desses projetos que deveriam ser aprofundados. E só que tinha um problema, vamos dizer assim, é que a escola deveria ofertar esse projeto todos os anos. Um ano apresentava esse projeto, no outro ano apresentava outro. Como é que fica isso? E aí o aluno que, por exemplo, que a escola que apresentou um projeto A dentro, por exemplo, lá de geografia, na área de humanos, apresentou um projeto A lá, num ano. No outro ano apresentou o segundo projeto, o B. No terceiro ano vai apresentar o quê? De novo, o 1, o 2. A secretaria vai propor outro. Enfim, como é que vai funcionar isso? Isso nunca esteve muito claro. E a falta dessa clareza, muitas vezes, gerava algo que a própria legislação aponta como fundamental, que é a necessidade de se ter uma integração entre a formação geral básica e a parte flexível do currículo, que nós, lá no documento curricular, chamávamos de formação para o mundo do trabalho. Então, veja, aquilo que eu estou trabalhando na formação geral básica precisa se materializar por meio de projetos, oficinas, enfim, por meio da parte flexível do currículo, que era uma parte essencialmente mais prática, mais dinâmica, vamos dizer assim, precisava se materializar ali. E o que acontecia é que, muitas vezes, isso não estava claro para os professores da rede, porque eu não tinha algo que me dissesse, você precisa aprofundar isso ao longo dos 3 anos. Então, perdia-se uma linearidade de aprofundamento aí. Não que os conhecimentos sejam lineares,
mas que você tivesse, por exemplo, uma noção do que cada unidade deveria ser aprofundada lá na parte flexível. Fato que não acontecia no integral. Os professores da rede que trabalham com educação em tempo integral, eles tinham lá as linhas de aprofundamento. E essas linhas de aprofundamento davam ao professor orientações sobre o que deveria ser aprofundado, já que elas tinham uma ementa, mais ou menos como funciona, por exemplo, dentro do mestrado, do doutorado, onde você tem os projetos precisam estar dentro de uma linha e essa linha vai aprofundar tal temática, ou tais temáticas, certo? Então, com base nisso, nós resgatamos essas orientações que eram do integral e que a própria secretaria reconhece isso, porque num caderno orientador deste ano agora, a secretaria traz as linhas de aprofundamento para a escola de tempo integral como referência desse aprofundamento. Então, veja, ela reconhece a importância que essas linhas têm para orientar o que deve ser aprofundado e também para fazer essa integração entre a parte flexível do currículo e o que está vendo na formação geral básica. E aí a gente apresenta aqui nesse quadro, e a cartilha está lá na página 17 da cartilha que vocês vão receber, está lá esse quadro com as linhas de aprofundamento. Essas linhas de aprofundamento, elas podem ser melhoradas, elas podem ser mudadas, mas a proposição que a gente usou aqui, que tem atendido bem dentro do tempo integral, são essas que estão aqui na tela. Então, por exemplo, dentro de linguagem, eu tenho letramento literário, práticas artísticas e corporais e proficiência em língua estrangeira moderna. São essas 3 linhas de aprofundamento que a gente precisaria aprofundar ao longo dos 3 anos do ensino médio. A gente vai pegar, por exemplo, ciências humanas. Temporalidade, territórios e espaço é uma linha. Diversidade cultural é outra linha. Política, economia e trabalho é uma terceira linha. Aí caberia um debate se a gente aprofundaria uma linha por ano ou se as 3 linhas seriam transversalizadas de aprofundamentos a partir de cada um dos campos de saberes, mas isso é um debate pedagógico que a gente vai fazer a partir do momento em que a gente garanta que essas linhas façam parte da matriz e do currículo e, consequentemente, permitam uma orientação melhor aos professores. Haja visto que, se eu estou trabalhando, por exemplo, em matemática, letramento e modelagem matemática de aprofundamento da parte flexível, eu vou pegar aquilo que eu estou vendo lá na formação geral básica e vou dar materialidade por meio desta linha aqui, por meio de um projeto ou de algo que materialize essa linha. Ou, por exemplo, a matemática aplicada, e aí tem um projeto lá da matemática que era da conta de energia, não sei o que lá. Então, esse projeto daria, por exemplo, para a gente trabalhar a relação com a matemática aplicada, né? Ou ainda o próprio letramento e modelagem matemática. Mas eu não vou enveredar por uma área que não é a minha, para eu, de repente, não estar falando besteira aqui, ok? Mas no diálogo com os docentes, para eles fica muito claro que essas linhas, ou essas temáticas, mas a gente prefere chamar de linhas de aprofundamento, elas norteariam, então, o aprofundamento em cada um dos anos daquilo que deve ser visto na parte flexível dentro da unidade curricular de aprofundamento diária, ok? Então, basicamente, a gente teria, então, essa estrutura como proposição aí para esse aprofundamento. Lembrando que eu só consigo fazer esse aprofundamento, por exemplo, temporalidade, territórios e espaço, se eu garantir algo que a gente perdeu em 2024, mas que nós tínhamos até 2023, que era a docência compartilhada. Então, pode passar o slide, que é sobre ela que a gente vai falar nesse último momento aqui dessa parte, desse primeiro bloco aqui das nossas intervenções. Lá na página 18 da cartilha, vocês vão ver essa outra proposição que a gente está falando, que é a docência compartilhada. E essa docência compartilhada, ela não está explícita na Lei 14.955, mas ela está implícita quando ela fala, por exemplo, no artigo 35, lá no inciso 4, a necessidade da articulação entre os diferentes saberes com base na área do conhecimento. Então, como é que eu articulo os diferentes saberes? Se não por meio da docência compartilhada, onde eu tenho mais de um docente trabalhando conjuntamente numa mesma unidade curricular, no mesmo projeto. Então, se eu estou trabalhando lá com um projeto que envolve, por exemplo, teatro,
Eu preciso, ali presente, o professor de artes, eu preciso do professor de educação física, eu preciso do professor de língua portuguesa, porque ele vai trabalhar, por exemplo, né, com, vamos dizer, com as peças, e ele vai trazer para a gente elementos da literatura que podem ser ensinados por meio desse projeto de teatro, enfim. Né? A mesma coisa a gente pode trazer o professor de língua inglesa ou o próprio de língua espanhola, para que ele possa vir compor aqui com a gente, né? Diferentes peças teatrais que não só necessariamente são da língua portuguesa. Enfim, a gente consegue fazer esse diálogo muito tranquilamente, mas eu preciso que esses docentes estejam lotados nesse mesmo espaço e não alternem a sua entrada. Não, esse ano vai ficar o professor tal, no ano que vem fica o outro, porque aí a gente não vai conseguir avançar no que diz o artigo 35B aqui. Com relação ao artigo 36, olha o que ele fala aqui. Cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma área do conhecimento. Como a gente está tentando propor o bloco, a gente vai aprofundar 2 áreas ao mesmo tempo, com 2 tempos para cada área, mas precisa ser de maneira integral. E eu só consigo esse aprofundamento integral se eu tiver mais de um docente trabalhando conjuntamente nesse aprofundamento. No artigo 5º, a implementação ocorrerá da seguinte forma: até o final de 2024, o MEC, com a participação dos sistemas estaduais, estabelecerá as diretrizes nacionais de aprofundamento da área do conhecimento. Então, veja, gente, nós estamos correndo aqui contra o tempo. Por quê? Porque se nós queremos garantir não só a ausência compartilhada, mas essa proposição que nós estamos trazendo para a categoria, nós precisamos garantir esse debate de imediato com o governo, porque o governo vai ser chamado para junto ao MEC, apresentar ou estabelecer as diretrizes nacionais de como vai funcionar esse aprofundamento. E aí a gente precisa garantir que essas diretrizes que nós estamos trazendo aqui são diretrizes pedagógicas e também legais, elas se sustentem dentro da rede pública do Estado do Pará. Então, por fim, a docência compartilhada, ela garante o aprofundamento de área e ela é essencial para que a gente consiga a efetivação de práticas curriculares inter e transdisciplinares. Né? Como a gente diz, é condição sine qua non para assegurar integralmente ao aluno o aprofundamento de conhecimentos próprios de uma determinada área, inclusive na sua articulação com as outras áreas. Né? Afinal, esses conhecimentos são conhecimentos impossíveis de serem abordados por apenas um docente. E veja, a própria secretaria, no ano de 2024, apresentou o que ele chamou de práticas exitosas nas lives logo no início do ano, né? Que essas práticas exitosas só foram possíveis porque os professores trabalharam conjuntamente nessas unidades curriculares que à época chamava-se Projeto Integrado de Ensino. E foi graças a esse trabalho articulado dos docentes que garantiu práticas significativas de aprendizado para os nossos estudantes. Eu fui recentemente no Joaquim Viana, vi coisas maravilhosas que foram realizadas lá, tanto do ponto de vista das práticas de ciência da natureza, quanto de outros exemplos. A secretaria apresentou várias lives, e todas as lives se você pegar todas as lives que ela apresentou com essas práticas, todas elas foram pautadas em práticas com docência compartilhada. Só que a gente sabe que para garantir para assegurar enxugar essa folha, né, para garantir esse corte de carga horária, eles então acabaram com a docência compartilhada. E para isso, muitas vezes, eles pregaram exceções e transformaram em regra, alegando que, por vezes, a secretaria não ia pagar para professores ficarem entrando uma vez a cada mês na sala de aula, etc. e tal. Quando, na verdade, isso acaba sendo exceções ao invés de ser a regra. Porque a regra é que os professores se organizaram, entravam em sala de aula, às vezes conjuntamente, às vezes só um professor, porque só era necessário dar um professor, mas, em síntese, muitos momentos os professores entravam em conjunto, porque precisavam abordar conhecimentos que precisavam de mais de um docente na sala de aula. Fizeram, inclusive, experimentos e práticas significativas, apresentações, dinâmicas e tudo, e práticas avaliativas em que foram fundamental a presença dos professores todos de uma mesma área para garantir esse êxito, essa prática exitosa por meio daquele projeto que aconteceu.
Bom, gente, esses são alguns elementos que reforçam a necessidade da docência compartilhada, certo? E essa docência compartilhada, para mim, e para a categoria aqui, para o GT que discutiu isso aqui, fica muito claro de que ela é um aspecto importante que precisa retornar para dentro do currículo, precisa para dentro da nossa própria lotação, porque isso, para além de recompor carga horária nossa, dá mais consistência no nosso trabalho quando a gente vai ter que aprofundar e atender a legislação de aprofundar áreas de conhecimento ou blocos de áreas, né, e que isso não se sobrecarregue somente para um docente realizar esse aprofundamento. Até porque, com apenas um docente, a gente certamente vai ter diferentes abordagens aí que não vão dar conta, provavelmente, da amplitude que é a área do conhecimento, que é o que propõe a legislação. Keline, eu encerrei aqui a primeira parte, e eu só estou aqui com a parte agora, a gente entraria na parte dos exemplos, né, dos anexos. Mas como é que a gente faz aí? Então, eu posso fazer a última pergunta, se tu quiseres apresentar o anexo, e aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, eles podem fazer, a gente compõe um conjunto de perguntas, mas aí nós temos apenas uma. Você quer que eu te diga? Pode passar para a gente. Então, apresenta aqui com a sigla AG e diz assim: e se as escolas ofertaram apenas uma turma? Eu acho que é ofertar apenas uma turma. Acho que eles falam com relação aos itinerários, né? Certo. Então, veja, na proposição da secretaria, em que ela é obrigada a ofertar as 4 áreas do conhecimento, o que acontece? Se a escola só tem uma turma do primeiro ano do ensino médio, ela vai ter que escolher uma área do conhecimento para aprofundar. Uma área somente. Então, provavelmente até essa turma ela vai perder. Porque, certamente nessa turma, tem alunos que vão preferir cursar outra área do conhecimento que não aquela que a escola ofertou. E vai ser muito difícil para a escola determinar qual será essa área. Porque, veja, ela não está lidando com alunos que já estão no segundo e no terceiro ano. Ela está lidando com alunos que vêm do fundamental para cá. Então, mesmo que ela escute os alunos do segundo e do terceiro para implementar uma área do conhecimento, na proposta da matriz que a SEDUC apresenta, não garante que esse aluno que vem do fundamental para o médio, ele vá optar por aquela área. E aí a escola corre o risco de perder, inclusive, a oferta para essa turma lá. Então, certamente, ela vai precisar ofertar as 4 áreas, porque a legislação prevê isso. Os alunos vão se matricular. Depois que os alunos se matricularem, que só formar uma turma, ela vai ter que chamar esses alunos para dizer, gente, a maioria dos alunos, por exemplo, 15 alunos ficaram no itinerário de linguagem. Aí ficaram 10 num, 5 no outro e 4 no outro lá. Vocês vão ter que migrar para cá ou vão ter que mudar de escola. Então, quando eu tenho o bloco, além de eu reduzir a possibilidade desse aluno se equivocar na sua escolha, porque ele vai ter o bloco de linguagem e de humanas, ou de matemática e de natureza, ele tem 2 áreas ali que têm afinidades conjuntas e que podem atender a sua expectativa. Diferente quando eu tenho somente uma área para escolher qual delas eu vou querer cursar, ainda mais numa etapa que o aluno nem sabe muito bem aquilo que ele tem afinidade ou não, né? Então, veja, se a escola só tem uma turma, ela provavelmente vai ofertar os dois blocos, o bloco 1 e o bloco 2, os alunos vão se matricular, e a partir desta matrícula, ela vai ter que dialogar com esses alunos para dizer qual bloco ela então vai ofertar por falta de aluno. Agora, é difícil a gente ter no Estado, isso aí seria uma exceção, não seria uma regra, certo? A regra, basicamente, é que eu tenha, no mínimo, 2, 3, 4 turmas aí. Eu acho que o grande mérito, o grande número, mais ou menos, são de 3 turmas que cada escola tem. 2 a 3 turmas aí, no mínimo, no ensino médio. E aí, por exemplo, tem casos extremamente interessantes também. Por exemplo, tem uma escola que fica lá no Conjunto Satélite, no Helena Guignon, em que, lá de 2022, naquela reformulação curricular, ela optou por ofertar o fundamental de manhã e o médio à tarde. Enquanto isso para ela ficou mais tranquilo para gestar o processo pedagógico, certo? Então tem acertos, mas também trouxeram com isso complicações para eles, né? Principalmente com relação a como é que vai se dar a recomposição daqueles alunos que têm dificuldade, enfim.
já que está só num turno, eu acabei perdendo alunos do turno do ensino médio que gostariam de cursar de manhã e não de tarde, enfim. Mas é algo que eles souberam como lidar com isso. E agora, por exemplo, se eles tiverem que ofertar as 4 áreas, dificilmente eles vão eles vão conseguir, vamos dizer assim, equiparar, equidade nos alunos para conseguir certinho 40 numa turma, 40 na outra, 40, 35, 40, essa média lá por turma. Pode ser que ele tenha turmas que tenham uma matrícula para 70 alunos, enquanto outras, por exemplo, como outras que nem são muito procuradas às vezes pelos alunos, não tenham muitas. E ele vai ter uma complicação maior ainda para lidar com isso. Ao passo que, se ele trabalhar com os blocos, ele terá mais facilidade para transitar por isso, porque são apenas 2 blocos, certo? Principalmente, por exemplo, como essa escola que eu dei o exemplo, que só tem um turno. Mas escolas que têm 2 turnos, elas podem tranquilamente ofertar os 2 blocos de manhã, os 2 da tarde, se tiver público, ou um de manhã e um de tarde, se tiver somente esse público. Né? Inclusive, por exemplo, eu tenho 70 alunos de manhã que querem a linguagem humanas. Ok, então eu oferto linguagens humanas e deixo matemática e natureza para tarde, porque a escola está ofertando as 4 áreas por meio dos 2 blocos e está atendendo os 70 alunos que queriam, hipoteticamente aqui, transitar por dentro da área da linguagem. Ok? Espero ter respondido a essa questão. Bom, mas como é que ficaria isso, então, na prática, dentro do quadro de horários, certo? Então, a gente vai olhar aqui rapidinho para o quadro de horários. O quadro de horários está aqui na tela para você ver. Então, esse esforço a gente fez no sentido de tentar dar materialidade, tá? É uma materialidade hipotética aqui, ok? Para que a gente possa ver como isso cabe dentro do turno e como isso pode ser gerenciado de uma melhor maneira dentro da escola. Então, aqui, ó, tudo que está em cinza não está de amarelo, vamos dizer assim, corresponde à formação geral básica. Então, eu tenho aqui o regular matutino, né? Na proposição de 40 minutos. Então, eu teria 7 tempos. Então, você tem aqui, ó, provavelmente, isso aqui é hipotético, tá, gente? 4 tempos antes do intervalo, o intervalo depois mais 3 tempos, daria os 7 tempos de aula. Como a gente já explicou antes, dentro dessa proposição de matriz, nós temos, então, aí 28 tempos de formação geral básica. 4 de língua portuguesa, você pode ver 2 na segunda e 2 na terça. 4 de matemática, terça e quarta, isso é hipotético, tá, gente? E nos demais, todos com 2 tempos de aula, ok? Educação física, artes, língua estrangeira moderna, que é o inglês. Na parte de natureza, biologia, química e física. E na parte de humanas, sociologia, história, filosofia e geografia. E teremos, então, os 7 tempos da parte flexível do currículo, do aprofundamento. Nesse caso aqui, eu estou pegando o exemplo de uma turma que optou por aprofundar o bloco 1 de linguagens e humanas, ok? Então, eu teria aqui, ó, na quarta-feira, você pode ver aqui, ó, no 5º e 6º tempo, 2 tempos do aprofundamento do 1 de linguagem, e na segunda e na terça, nos últimos 2 horários, o aprofundamento de humanas. Teria, em seguida, na quarta-feira, no último tempo, educação bilíngue. Depois, na quinta-feira, no último tempo lá, de projeto de vida. E, por fim, na sexta-feira, uma eletiva. Ok? Então, isso é para mostrar como é que mais ou menos poderia ser composto aí um quadro de horários deste bloco 1. O que vai mudar para o bloco 2, tá? Pode passar o slide para o próximo aí, que a gente vai mostrar o bloco 2 aí. Pronto. O bloco 2 é como se fosse ofertado à tarde, por exemplo, tá? Que é o período vespertino. A mesma coisa. A mudança aqui é que eu tenho o bloco 2, certo? Então, o bloco 2 aqui, ó, eu tenho natureza e matemática, certo? Natureza na quarta-feira, 5º e 6º horário, e matemática, os 2 últimos de segunda e terça-feira. O resto tudo igual. Então, o que muda? Só muda o bloco, que é o aprofundamento da área, que vai caracterizar esse aprofundamento ao longo dos 3 anos que o aluno deve cursar, conforme prega a legislação. Isso também facilitaria para a secretaria implementar esses blocos sem ter muito transtorno aí, né? Muita dificuldade de orientar a rede com relação à implementação desses blocos. Ok? Pode passar, por favor. A gente vai dar um retorno agora. Isso.
Só que eu gostaria primeiro de puxar lá para o slide 16, lá, que é onde fala do fundamental. E passou. Isso. É o slide 16, isso. É o outro. Passando esse, por favor. Isso, pronto, fundamental. Gente, na cartilha de vocês, certo? Vocês vão ver lá na página 19 a proposta para o Fundamental 1. Porque, como eu já falei anteriormente, uma das preocupações que nós tivemos no GT era com relação aos nossos colegas pedagogos e também os próprios licenciados, né, que a priori muitos contratados licenciados, eles foram contratados para fazer a tal da recomposição da aprendizagem, necessário por conta do IDEB. E aí, eles foram lá trabalhar com essa recomposição, em específico, né, no fundamental menor, eles foram pegar os alunos que estavam com maior dificuldade ali e fazer um trabalho mais diferenciado com esses alunos, para recompor esses aprendizados que eles não haviam tido, inclusive por conta da pandemia e etc. e tal. Principalmente também por conta dessa questão da distorção idade-série, né? Muitos também tinham isso. Enfim, esses profissionais foram contratados e entraram em 2023 assim. Quando foi em 2024, o que aconteceu? A rede modificou a estrutura curricular do ensino fundamental. Trabalhou com 6 tempos de 45 minutos, o que antes eram 5 tempos, 4 horas de aula, com 5 tempos de 45 minutos. E aí, o que aconteceu? Com essa criação desse 6º tempo de aula de 45 minutos, passou-se então a ter 5 horas diárias no ensino fundamental menor. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que teve para os profissionais, para os pedagogos, que eram os professores de educação geral, que trabalhavam com uma turma, então eu tinha o professor de educação geral lá que trabalhava com o primeiro ano, outro que trabalhava com o segundo, outro com o terceiro, outro com o quarto, outro com o quinto. Pronto. Assim ele ia compondo a carga horária dele de 20 ou de 40 horas ali. E aí, o que aconteceu? Com essa ampliação de 5 horas, já que pela legislação ele deve trabalhar apenas 4 horas, foi preciso inserir novas unidades curriculares no currículo e também, por uma opção da secretaria, ele colocou os licenciados para trabalhar, para ministrar língua portuguesa e matemática. Então, veja, só aí ele fez 2 movimentos muito equivocados nas nossas leituras. O primeiro é para esses profissionais, principalmente os efetivos, que foram concursados para trabalhar e, inclusive, são formados na sua graduação para trabalhar com fundamental maior, foram deslocados para o fundamental menor para trabalhar com a alfabetização, o que já causou um certo desconforto para esse público que não estava habitualmente acostumado a trabalhar, até porque nem foi para isso a finalidade da sua contratação, certo? E aí, ele também retirou dos pedagogos essa competência do letramento. Então, veja, ele desprestigiou os nossos colegas da educação geral, sendo que esses profissionais se desdobram, certo? Para suprir as necessidades que demanda essa etapa de ensino, com muita criatividade, contação de histórias, enfim, com inúmeras práticas pedagógicas que hoje se convenciona chamar de metodologias ativas, né? Mas que esses profissionais já fazem isso há séculos ali, certo? Modificando a cada momento de acordo com as suas necessidades, construindo seus materiais, enfim, investindo muitas vezes no seu próprio bolso para transformar aquele espaço num espaço prazeroso de aprendizagem para essas nossas crianças. E não à toa. Esses alunos que estão hoje no 5º, que fizeram, em 2023, que fizeram o Enem, eles vieram do letramento desses profissionais. Veja, desses profissionais, com auxílio, no ano de 2023, desses professores licenciados que vieram para a recomposição de aprendizagens ali, para trabalhar com as pessoas com um pouco mais de necessidades que ao longo dos anos não conseguiram constituir. Né? E por inúmeros fatores que a gente sabe que vai desde a família, a pandemia, condições concretas, estrutura física das escolas, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito aí, certo? Mas o que é importante a gente salientar aqui? É que a gente precisa devolver a esses pedagogos aquilo que lhe é de direito.
E a gente precisa garantir aí as 4 horas diárias para que ele assuma a educação geral e garanta a sua carga horária trabalhando para aquilo que foi feito, que ele foi formado, que ele ajudou na sua formação, na sua graduação, certo? Que é o letramento. Então, veja, nesta página aqui, a gente fala um pouco sobre a importância de retomar a autonomia do pedagogo no desenvolvimento da regência de classe, ok? E o módulo aula de 40 minutos recompõe essa docência. Então, eu posso garantir os 6 tempos de aula, como a gente tem hoje, só que hoje é 45. Eu consigo garantir esses mesmos 6 tempos em módulo aula de 40 minutos, garantindo assim, então, as 4 horas diárias do pedagogo. Então, eu não teria problema nenhum em devolver a ele língua portuguesa e matemática e, caso necessário, garantir a esse professor licenciado essa recomposição lá no contraturno, no outro espaço aí, enfim, de atividade para aquelas crianças que ainda precisem de um acompanhamento diferenciado, né, no seu aprendizado, certo? Uma coisa importante é que essa cartilha, assim, até devido à necessidade da gente fazer isso num tempo muito reduzido, ela tem algumas questões que vão vir com erratas, certo? Uma delas é essa parte que está em amarelo que você está visualizando aqui, tá, gente? Essa parte aqui, essas orientações do resumo, elas estão destinadas ao ensino médio, não ao fundamental, muito embora esteja na mesma página do fundamental, mas isso vai vir como uma errata para você, tá? Pode passar aí para aquele slide do quadro de horários do fundamental, para a gente avançar até por conta do horário. Isso, pode passar. Isso aí, do fundamental. Então, veja, isso aqui é um exemplo de como funcionaria o fundamental com os mesmos 6 tempos, só que em módulo de 40 minutos. Então, eu teria aqui as unidades curriculares, todas garantidas do mesmo jeito que está previsto lá, com projeto de convivência, educação ambiental, sustentabilidade, são essas 4 unidades aqui, matemática que não tá em amarelinho, é para estar sem estar um amarelinho. E a aula terminando às 11h30. Então, eu teria de 7h15 às 11h30, com uns 15 minutos do intervalo, às 4 horas. Garantidas as 4 horas aí. Certo? Sem prejuízo de carga horária de ninguém. Ok? E isso garantiria para os professores da educação geral, inclusive, o respeito ao tempo pedagógico do aluno. Porque a gente está lidando com crianças que não conseguem diferenciar. Não, são 2 aulas de matemática, depois sai matemática, entra ciências e agora ele já entendeu. Entendeu? Ele já entendeu. Não. A criança, às vezes, termina de fazer um cabeçalho que a professora está trabalhando com ele, o letramento, e já passou 2 aulas já acabou a aula. Então, não é assim como a gente vê no fundamental maior e no médio. É preciso respeitar o tempo pedagógico da criança, e quem melhor do que o próprio professor de educação geral lá, o pedagogo, para saber qual é o tempo daquela criança, né? Para poder orientar aquela criança, para poder ajudar aquela criança ali a entender os sentidos e significados dos símbolos, né? Do alfabeto e da matemática, enfim. Então, é preciso que se respeite isso, é preciso que se olhe com carinho para o fundamental menor, e aí, inclusive, para facilitar também para o próprio docente, que precisa se deslocar de uma escola para outra, né, com intervalo muito curto, que ficava por conta disso, né? Muitas crianças também que têm esse primeiro contato de sair da sua casa e ficar um tempo maior na escola, sentiram muita dificuldade em ter... Porque existe uma relação de confiança também que a criança estabelece com os professores, né? E aí, entra um professor de matemática, entra um professor de língua portuguesa, entra um professor disso, entra um professor daquilo. A criança meio que se perde nesse universo do fundamental menor ainda. Então, é preciso que se olhe com carinho para essa questão. A gente está apresentando aqui uma proposição de um módulo aula que se unifique nas diferentes etapas e modalidades de ensino, que é o módulo aula de 40 minutos, né? No caso do fundamental menor, trabalhando somente com os 6 tempos de 40 minutos, porque atende às necessidades das crianças e atende também à necessidade da composição da carga horária docente. Então, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista legal, também é atendido aqui por conta das 800 horas, que a gente garante as 800 horas no mínimo, com essa estrutura curricular que é apresentada aqui. Bom, gente, sobre o fundamental, são essas considerações que a gente traz para que a categoria possa refletir.
na nossa cartilhazinha que vai ser apresentada para vocês, vai apresentar também esse modelo ilustrativo com essas considerações aí bem esclarecidas para vocês. Pode passar para o próximo, que a gente vai falar sobre a EJA, que é algo também... Isso, aí. Que a gente vai falar também que é algo extremamente complexo, né? E que a secretaria optou por trabalhar com 22 tempos de aula, certo? No módulo de 40 minutos também. A gente sabe que as escolas elas fazem as suas adaptações, suas adequações, mas isso é algo interno e que diz respeito à gestão da escola. A gente não vai entrar no mérito aqui. A gente vai trabalhar com o que está posto pela legislação e o que a secretaria vem orientando ao longo do tempo, independente dessas adaptações que são feitas pela necessidade específica de cada escola, de cada região. Bom, no caso da secretaria, ela trabalha com 5 tempos de 40 minutos também, como a gente está propondo aqui. Só que ela não usa os 25 tempos. Na proposição da matriz aprovada pelo Conselho, são só 22 tempos, certo? Então, é como se você tivesse aqui 4 tempos de aula durante segunda a sexta e 2 tempos aqui numa segunda ou numa terça, por exemplo, um tempo a mais de aula, certo? Por quê? Por conta da composição, da forma como ele compôs a carga horária desses professores na EJA, ok? Então, a proposição que o sindicato está trazendo nessa cartilha é de se estabelecer os 25 tempos, ou seja, são 5 tempos diários, certo? No noturno, de 40 minutos, iniciando no mesmo horário que a secretaria estabelece, que é de 19 até as 22h20. Como eu falei, cabendo às escolas fazendo suas adaptações a partir das suas próprias necessidades, mas quando eu tenho 5 tempos de aula, eu garanto 2 coisas que a matriz, e eu estou falando da EJA Médio, tá? Da etapa EJA Médio, que a matriz da secretaria não garante, que é, por exemplo, os campos de saberes presentes, todos os campos de saberes presentes na formação geral básica. Tá? Outra coisa que a matriz não permite, porque aqui eu tenho 16 aulas, certo? Distribuídas aqui para a formação geral básica. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempos destinados à parte flexível. Por que 9 tempos para a parte flexível? Porque eu garanto para esse aluno uma relação interdisciplinar no seu aprofundamento de área na EJA. Então, quando eu vou aprofundar na EJA, eu aprofundo a área, eu aprofundo o bloco. E nesse bloco eu vou ter professores, por exemplo, no exemplo aqui, eu estou com o bloco 2, que é o bloco de matemática e natureza. Então, nesse bloco, eu teria os professores de natureza lotados aí para desenvolver com eles 2 tempos de aula. Então, isso é um tempo significativo que, por vezes, eu não conseguiria garantir esse tempo lá na formação geral básica. Mas como existe uma integração entre eles, essa materialidade desses conhecimentos, e aí nada melhor do que a gente buscar as metodologias diferenciadas que o Paulo Freire apresenta para a gente, né? Nessa modalidade de ensino, então, daria mais condições de eu materializar esses conhecimentos para eles dentro desses blocos de área. Então, a proposição aqui é garantir 2 tempos de aprofundamento de blocos de área, garantir também 2 tempos para uma eletiva, e que essa eletiva, assim como no regular, ela deve ser de área diferente do aprofundamento, do bloco de aprofundamento que ele está fazendo. Então, nesse exemplo aqui, o aluno estaria aprofundando matemática e natureza, então essa eletiva aqui precisaria ser, com 2 tempos, precisaria ser de uma outra área, ou humanas, ou linguagem, né? Para garantir a ampliação desse acesso à área do conhecimento por parte do aluno. Eu teria também 2 tempos de projeto de vida, que isso é uma legislação que veio, infelizmente, para ficar, mas está aí, né? Então tem que se garantir ela. E a educação bilíngue aqui, certo? Se a gente não conseguisse, e a gente vai lutar pela exclusão da educação ambiental, certo? Mas no caso da EJA, não conseguindo também, a gente manteria aqui ou a educação ambiental ou a educação bilíngue. Mas a luta, como a gente já vem falando aqui, é pela revogação da educação ambiental com base na legislação e implementação da educação bilíngue para garantia da língua espanhola dentro do currículo onde houver escolas com espanhol. Gente, essas foram as considerações que vocês vão poder ter acesso à cartilha
Como a gente já falou anteriormente, por conta da necessidade, da urgência da produção desse material, algumas coisas ainda vão ser precisadas vir com uma errata nessa cartilha, mas a síntese é essa. A proposição se materializa no sentido de recompor essas perdas que a gente teve de carga horária, né, e de espaço dentro do currículo. Eu gosto muito de ressaltar a fala do Miguel Arroyo, que diz que o currículo é um território de disputa. E é por meio dessa disputa desse território que a Secretaria vem retirando estrategicamente nossos direitos. Então, é por meio dessa disputa do currículo, dessa disputa territorial do currículo, que nós vamos recompor as nossas perdas também, né? E também garantir melhor qualidade pedagógica para a formação dos nossos alunos da classe trabalhadora e da escola pública e da educação pública. Keline, é com vocês. Bem, Derek, tem mais uma pergunta aqui. Temos uma pergunta e um elogio. Eu vou fazer a pergunta a você, que diz o seguinte. Deixa eu só pegar aqui, porque apareceu alguns elogios também. Caso uma escola tenha 2 turmas de primeiro ano pela manhã e 2 turmas à tarde, será possível ter a oferta dos 2 blocos no mesmo turno? Perfeito. Aí vai depender da demanda que essas 4 turmas geraram. Porque, como estou com 2 blocos, se eu tiver demandas de manhã que componham os 2 blocos, eu ofertaria uma turma do bloco 1 de linguagens e humanas e o bloco 2 de matemática e natureza. E à tarde faria o mesmo. Agora, se, por exemplo, a ampla maioria da manhã se concentra no bloco 1 de linguagens e humanas, eu posso ofertar 2 blocos de linguagens e humanas de manhã e um bloco e os 2 de matemática e natureza à tarde. Isso vai depender, vai flexibilizar para a escola a gestão dessa orientação por conta da matrícula, né? Porque depende dessa demanda da matrícula. Lembrando que, diferente do que foi em 2022 e 2023, nós, infelizmente, não temos a possibilidade de garantir que os alunos vivenciem as 4 áreas desde o primeiro ano, para que no segundo e terceiro ele faça o aprofundamento, porque as proposições da matriz não são feitas dessa maneira. E aí vai ser preciso que a escola já garanta essa escolha na entrada desse aluno no ensino médio. Então, a gestão desse currículo por meio dos blocos lá na matriz facilitará a escola no sentido de organizar os seus alunos nesses 2 blocos, com uma questão também, né? Isso vai diminuir aquele fluxo de turmas, cada uma num determinado aprofundamento, o que complicaria ainda mais a gestão da escola e também a organização da escola por conta dos professores estarem lotados em diferentes aprofundamentos e tal. E outra coisa importantíssima também que a gente está trazendo para o currículo. Tá, vamos para a próxima. Então, sobre perguntas, nós já finalizamos. Agora tem 2 pessoas parabenizando ao professor pelo dia, parabenizando o sindicato pela live e o Derek pelos esclarecimentos. Tomara que nossos gestores aprendam com esta live. Parabéns, Derek, como sempre, você falando sobre esse tema com muita propriedade. Aí tem uma fala apenas pedindo desculpa, mas que não conseguiu visualizar a educação física na última tabela. Pronto. Só para a gente poder esclarecer aí, bota para mim o slide da última tabela, acho que foi da EJA, né? Da EJA, o slide 24 aí. É possível colocar? Bora ver se a gente não se equivocou também aqui. Slide, é o verdinho. Isso. Educação física está aqui, Está na quinta-feira, antes do intervalo e depois do intervalo. FGB, Educação Física e FGB, Educação Física. Não, esse é o regular, gente. Perdão, esse é o regular. Pode passar, esse é o Fundamental 2. Pode passar mais. Tá aqui, EJA médio. Isso. Tá aqui, Educação Física, a gente está aqui, na quinta-feira, o terceiro horário, tá? Lembrando que, como a gente tem 16 tempos, nessa estrutura aqui da EJA médio, cada unidade curricular tem um tempo para desenvolver sua atividade, exceto matemática e língua portuguesa, que tem 3. Mas, com a docência compartilhada, esse mesmo professor aqui estaria no bloco de aprofundamentos de humanas e linguagem.
né, com 2 tempos para desenvolver dentro da área de linguagem. Então, na EJA, por exemplo, esse professor que está com um tempo aqui, ele teria no mínimo 3 de lotação, porque ele estaria com um tempo sendo ofertado o seu bloco, certo? Eu vou até dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem uma escola que só tenha uma turma de EJA regular, noturno. EJA regular. EJA noturno, médio, certo? O que aconteceria? Essa turma, sem sobrevivência, vai ter que ofertar de acordo com a sua matrícula, por uma das 2 aprofundamentos. Ou aprofundamento no bloco de matemática e natureza, ou no aprofundamento de humanas e linguagem. Se eu tiver 2 turmas da EJA, eu consigo ter os 2 blocos ofertados. E aí, se eu tenho os 2 blocos, eu garanto, por exemplo, que na turma A, que é essa daqui, por exemplo, que tem matemática e natureza, os professores de matemática e os professores de natureza, eles garantam mais 2 tempos aqui. E eu garanto que e garante-se também que um professor de uma outra área, que pode ser humanas ou pode ser linguagem, seja encaixado com 2 tempos na eletiva, certo? Lembrando que eu ainda tenho o projeto de vida e a educação ambiental ou a educação bilíngue, de acordo com como é que vai se dar esse avanço, essa disputa territorial que nós vamos fazer aí com a Secretaria e com o Conselho Estadual de Educação. É isso. Então, gente, nem o novo ensino médio e nem o velho, por uma alternativa da categoria. Nós queremos agradecer todos os mentores do Seminário do Novo Ensino Médio, em nome da coordenação Vanildo Cruz, Matheus Ferreira, Haroldo Freitas. Grupo de trabalho da Matriz Curricular, Abel Ribeiro, Andréa Pastana, Alan Brito, Alan Silva, Deise Vogado, Derek Carvalho, Expedito Oliveira, Haroldo Freitas, Karina Stumano, Keline Souza, Luiz Morales, Manuel Cândido, Manuel Ovídio, Marcos Lemos, Valdísia Cardoso e o Washington Azevedo. Agradecemos a participação de todos com a seguinte mensagem: se a crise nos penaliza e angustia, não podemos perder de vista que nessa circunstância a luta de classe se torna mais nítida e que pode ocorrer um inaudito crescimento do materialismo histórico. Se soubermos nos organizar politicamente, avançaremos. Que essa luta com relação ao território curricular, ele seja agarrado por toda a categoria. Buscamos o acolhimento de todos vocês e que a gente possa lutar e vencer juntos. Obrigada pela participação de todas e feliz dia do professor e da professora. Obrigado a todos. Até mais. Até mais.